Tarde, gente. Tudo bom? Meu nome é João Guerreiro. Eu sou professor do curso de Produção Cultural do Bacharelado do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Nilópolis, na Baixada Fluminense. Nesse momento de pandemia, eu estou licenciado, eu tirei licença antes de iniciar a pandemia para fazer uma atividade de pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, mas como lá também fechou, estamos todos no mesmo lugar. Estamos começando aqui o nosso Diálogos da Cultura. O projeto ele foi pensado pelos participantes do Centro Acadêmico Mário Lago, do IFRJ, junto com a coordenação do curso de Produção Cultural e com o apoio da COEX, né, nossa coordenação de extensão também do curso de produção, do IFRJ Campus Nilópolis. Semana passada nós tivemos uma primeira edição, que foi falando mais ou menos como seria, né, e eu vou retomar brevemente aqui, qual é a nossa ideia desses diálogos. Né? Na verdade, está todo mundo fazendo muitas lives por aí, está todo mundo um pouco até cansado desse formato de lives, e nós decidimos, então, né, junto com os alunos, que o nosso formato seria uma conversa, né, o Diálogos da Cultura, onde teríamos a participação sempre em todos os nossos eventos de um professor do curso de Produção Cultural, uma professora, um convidado e um aluno ou uma aluna ou ex-aluno do curso de Produção Cultural ou do FRJ das nossas especializações. Então, a nossa ideia, como nós acreditamos que a construção do conhecimento ele se dá em rede, então a gente não quer essa hierarquização do saber, até porque, nesse momento de pandemia, sobre os cenários, a crise, como vai ser esse futuro, muito tem se falado, mas pouco a gente sabe de verdade. Né? Nós vamos estar construindo esse futuro e pelos nossos fazeres, né? Nossos fazeres culturais é que vão indicar o que vai ser daqui para frente. Nós temos algumas indicações lá fora, como está sendo a abertura em alguns lugares, mas, na verdade, a gente está discutindo aqui a partir da nossa realidade, a partir do que a gente vem vivendo no Brasil. O ano de 2020 está sendo um ano muito difícil, né? Ele é marcado pela essa pandemia, com um grande impacto na saúde, né? Um grande impacto sobre os equipamentos de saúde no Sistema Único de Saúde. Parabéns ao nosso Sistema Único de Saúde, ainda bem que ele existe, né? Apesar de tão atacado. Mas um outro setor que se viu muito impactado pela pandemia foi o setor cultural, o setor artístico. Né? Nós tivemos museus, teatros, as apresentações públicas, casas de shows, espetáculos adiados, e isso vem pegando muito forte na sobrevivência dos próprios artistas e do próprio fazer cultural. Nós temos alguns indicadores, né? Por exemplo, um grupo de economistas da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, fez um levantamento e uma expectativa que nos primeiros 3 meses, né, o terceiro mês se completa agora dia 16 de junho, né, que nós estaremos em isolamento, traria uma queda, né, na verdade, um impacto na economia de torno de 11 bilhões de reais, só do setor cultural. Nós temos um grupo também do Observatório da Economia Criativa da Bahia, né, o OBEC, que é uma parceria entre a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a Universidade Federal da Bahia, que estão fazendo também uma pesquisa nesse momento sobre os impactos do Covid na economia criativa. A ideia é a gente ter informações e poder acompanhar daqui para frente, né? Como é que a gente pode pensar em fazer políticas públicas a partir desse novo cenário. A gente tem muita coisa para trás, mas a gente sabe também que nesse momento a gente está tendo que construir no dia a dia uma perspectiva de futuro e ações daqui para frente. Acho que a gente não pode esquecer, por exemplo, da onde, né? A gente fala assim, 11 bilhões, né? Um impacto muito grande. Mas, por outro lado, a gente escuta muitos dos nossos parceiros, nossos alunos e de nossos grupos culturais que estão mais ligados, né? Colocados na periferia, que 11 bilhões são esses.
né? Assim, esse dinheiro nunca entrou por aqui, nunca saiu por aqui. Então, a nossa ideia de começar os diálogos a partir de um olhar sobre a periferia é muito tentando trazer esse outro lado que está fora do mainstream, está fora das grandes lives com patrocínios de diversas empresas, onde as pessoas precisam dar milhões de inscrições e likes para poder trazer mais recursos. Se a gente for olhar, por exemplo, na Baixada Fluminense, e se não for algum problema com o meu Facebook, né, pouquíssimas lives estão sendo feitas pelos artistas da região. Por que isso? Há um desânimo, há uma dificuldade de acesso, né? A internet, que a gente fala tanto, né, que está salvando muitos de nós, ela é muito precária. Nós temos um dado da Pesquisa Nacional domiciliar, de amostragem domiciliar, né, PNUD contínua, que é de 2018, que é a mais nova, que nos estabelece que 70 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. E isso, porque está sempre falando assim, o outro lado é de quem tem, mas quem não tem? São 70 milhões de brasileiros. Se a gente pega, por exemplo, por um estado, você vê o estado do Piauí, 50% dos municípios do Piauí não têm acesso à internet no Brasil. Então, a gente está falando de um outro lugar onde essa exclusão, não apenas digital, mas a exclusão social, ela se apresenta de uma forma muito mais grave, as desigualdades durante a pandemia. Hoje, dia 1º de junho, foi reaberto parcialmente o comércio em São João de Meriti. E, justamente hoje, 1º de junho, sai uma reportagem no Jornal Extra trazendo que o município de São João de Meriti é o município com a maior vulnerabilidade para o Covid do Brasil. Dos 10 municípios com maior índice de vulnerabilidade ao Covid do Brasil, 3 estão na Baixada Fluminense. Em primeiro lugar está São João de Meriti, que abriu hoje. Em quarto lugar está o município de Nilópolis, onde fica o nosso campus. E em nono lugar está Belford Roxo. Se a gente abrir para 30 municípios, dos 30 municípios, dá um problema aqui no meu... Pronto, melhorou. Temos um quarto município da Baixada Fluminense com problemas de vulnerabilidade, que é o município de Mesquita, que é o 21º. E o quinto município do estado do Rio de Janeiro, entre os 30, é São Gonçalo. Por acaso, são áreas com grandes concentrações periféricas, mas são com periferias, elas são muito distintas, né? Uma coisa é ser periferia, vivendo numa favela, numa área central, na área da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa é você estar no Jardim Nova Era, onde fica lá o Cisane, em Nova Iguaçu, e ser uma periferia lá do K11, que é o centro de Nova Iguaçu. Né? Então, temos diversas periferias, periferias das favelas e as ocupações da Zona Oeste com relação às favelas da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos uma gama de discussões que a gente resolveu, então, trazer aqui para conversar com a gente duas pessoas, né, que são, acho que para a gente, uma grande marca, uma grande referência nessa discussão de periferia, que é uma área que eu também trabalho já há bastante tempo. Queria apresentar aqui a Karen Christie. A Karen, ela é produtora cultural, né? Ela é cria do grupo cultural do teatro Manguinhos em Cena. Ela é graduada em comunicação social e estudos de mídia pela UF. Ela fez especialização no IFRJ, em linguagens artísticas e cultura e educação, no LACE, onde tive o prazer de ter uma troca mais próxima com ela, fui orientador dela, né, durante a especialização. Ela hoje faz o mestrado lá no PPCult, né, que é o Programa de Graduação em Cultura e Território da UF. Ela também atua na Fundação Casa Rui Barbosa, como pesquisadora, também atua junto à Flaxo Brasil, ou seja, ela tem várias colaborações e várias atividades nesse decorrer do tempo, apesar de ser tão novinha, né? É uma menina. E também temos aqui o Marcos Faustini. Marcos Faustini é diretor teatral, cineasta, escritor,
ex-secretário de Cultura do município de Nova Iguaçu, cria de Santa Cruz. Tem um projeto da Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, assessor especial de Cultura na Secretaria de Direitos Humanos da Cultura, né, ex-assessor, e também o criador da metodologia da Agência de Redes de Juventude, né, que atua no Rio de Janeiro, atua em Londres, e tem nós temos vários alunos nossos, né, que também participam ainda da agência, né, como a Eliane Rosa, que vai ser mamãe daqui a pouco, né, e então acho que eu já me estendi meus 10 minutos apresentando vocês e dando um pouco o cenário dessa pandemia. Eu queria passar a palavra para... Quem quer começar? Karen, Marcos, fiquem à vontade. Então, vamos lá. A Karen prefere que seja você, Faustine. Então, conversando com você, eu vou mutar aqui, mas vou estar aqui, tá certo? E, mais uma vez, agradecer por você ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse momento que, para a gente, do curso e para toda a sociedade, é tão importante. Agora sim. Desculpa. Então, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Já vi que tem o Davi Alexandrix aqui. Davi, um beijo para você. Máxima admiração, está assistindo a gente. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Tenho uma admiração grande pelo IFRJ, a batalha tanto do corpo docente como dos alunos, de significar essa faculdade além de um espaço só de formação, mas de pensamento e ação. Então, é uma alegria poder partilhar. Eu queria, então, propor, não vou me estender muito, mas eu queria propor, em torno do tema, né, pensando a crise da cultura a partir da periferia, eu queria propor dois pequenos pontos da reflexão. Eu escrevo muito sobre cultura, sobre realidade social, em jornal, documentário, e então não vou... Está tudo muito por aí já, as coisas que a gente observa e batalha em projetos e ações. São quase 25 anos de história no campo da cultura e periferia, então tem muita coisa já que são chaves de entrada porque a gente pensa. Mas eu queria focar em duas coisas aqui para dialogar com vocês e propor uma troca entre a gente. É impossível, né, a gente pensar a história do país, particularmente o Rio de Janeiro, sem considerar o que a gente está vivendo agora, que são os efeitos sociais e os efeitos, digamos, de saúde da pandemia e a crise política como um grande marco das nossas gerações. É muito possível que a gente deixe de contar a nossa vida antes ou depois de um Rock in Rio, antes ou depois do funk, e passe a falar antes ou depois do advento da pandemia e dessa crise política na beira do autoritarismo que a gente está vivendo 30 anos. Por que eu falo isso? Porque desde a redemocratização, eu tenho 48 anos, eu fui um jovem pobre urbano que viveu esse momento da redemocratização na periferia, tentando criar coisas na periferia. Eu gosto de pensar e de propor a seguinte formulação: a periferia ela foi a última a ser reconhecida como das culturas do Brasil. A produção cultural, o que a gente passou a chamar de cultura da periferia, foi a última a ser reconhecida no pós-redemocratização, última a ser reconhecido pela academia como um campo de estudos culturais, o último a ser reconhecido pela mídia, o último a ser reconhecido pelas políticas públicas. A gente tem redemocratização desde ali dos anos 80 e a gente começa a ter política pública de fato articulada depois dos anos 2000, que começa a chegar na periferia. A gente já tinha a Lei Rouanet, a gente já tinha para o patrimônio,
a gente já tinha investimento para arte contemporânea. Então, após a redemocratização, a periferia foi a última a ser reconhecida como um campo que necessitava de um olhar de pensamento, como um campo que precisava de um olhar de comunicação diferente, de reconhecimento de uma estética e de fomento e de suas coisas específicas, desde essa diversidade de território, de regiões, de artistas, de arte, de modo de fazer, é meio ativista, é meio arte na periferia, muitos agentes são híbridos nesse sentido. Então, a periferia foi a última a ser convidada para o que a gente viu na redemocratização de reconhecimento da cultura. Entretanto, a periferia foi a última, quando começa o desmonte ali no segundo mandato do governo Dilma, que o Ministério da Cultura começa a ser desmontado, e de lá para cá a gente tem os sucessivos governos desmontando as políticas públicas de cultura. Esse é o grande advento dos últimos anos no campo da cultura no Brasil. A periferia, que foi a última a chegar, foi a primeira a sair. Então, o primeiro corte nas políticas públicas foram cortes para pontos de cultura, né, para experiências que levavam o dinheiro na ponta, como ações locais, dando apoio. Foram experiências de fomento ao desenvolvimento do que vinha sendo do que vinha sendo conhecido como cultura de periferia, que também é muito diversa. Então, a periferia foi a última a chegar na festa da democracia e a primeira a sair quando o Brasil começa a ter uma inflexão mais de autoritarismo e mais de austeridade, o que era chamado de austeridade, que é uma palavra que agora não está se usando muito, mas até o ano passado se usava muito essa palavra austeridade. Ela foi mudada para autoritarismo de maneira muito objetiva por quem está no governo. Então, me parece que é importante entender que também a periferia, além de ter sido a última a chegar nos direitos e a primeira a ser retirada quando começa o desmonte de orçamento, desmonte de cultura, desmonte do mercado, eu brinco que quem entrou no que a gente chama de campo cultural vindo da periferia, nesse momento, e conseguiu se segurar, porque o funil fechou muito agora. O que a gente tem, e até dialogando contigo, João, assim, o que a gente tem é que quem está conseguindo falar para muita gente é quem tem dinheiro, é quem tem relações de grandes investimentos, né? O funil fechou novamente para a periferia nesse momento. Assim. O que a gente tem desde o ano retrasado na periferia são artistas, produtores culturais, tendo que voltar, sobretudo jovens, tendo que voltar a trabalhar em outros empregos, porque o campo cultural não dava mais acesso. É importante a gente começar a pensar por que isso aconteceu. Claro, a gente tem uma sucessão de sucateamento do campo da cultura por conta de governo, de orçamento, a política, não reconhecimento, a criminalização também, por exemplo, do funk, ela voltou a aumentar nos últimos anos. Se você for falar de cultura de favela, as incursões, a falta de apoio a artistas, o não apoio a um tipo de cinema que vinha sendo feito na periferia, que não era um tipo de cinema de grandes filmes para os grandes para o cinema, para os grandes festivais. Esse tipo de apoio ao cinema digital também foi minguando. Então, tudo que a periferia foi dando de novidade na cultura brasileira na primeira e na segunda década dos anos 2000 foram sendo retirados primeiro nesse sucateamento que a gente vê dos últimos 3 anos. O que está acontecendo agora também, durante a pandemia, é que nas favelas, na periferia, você tem gente trabalhando para levar solidariedade, informação, luta política de solidariedade, não é só ato solidário, mas de transformar isso numa luta política, de criar dados, demonstrar dados. São pessoas que em sua maioria, ativismo e cultura na periferia. Então, a cultura da periferia, nesse momento, ela está completamente engajada em diminuir o impacto social para as populações mais pobres do Brasil. Você vê em Paraisópolis, você tem ativista, artista, comunicador,
Até a live de alguém de periferia é uma live diferente, porque é uma live que clama por direito, é uma live diferente. Então, ao mesmo tempo que, nesse momento, a gente tem um desmonte e a periferia sendo não mais convidada para a festa, mesmo que antes era convidada num lugar subalterno, mas não mais convidada, ela foi colocada de fora, a gente tem a periferia dando um show de ação para defender as comunidades e a vida das pessoas, seja em ação solidária, seja em ativismo, seja em comunicação. Você vê toda uma geração que passou por projetos de cultura e arte e ativismo e formação de empreendedorismo social nas periferias nesses anos todos, são pessoas que estão engajadas, organizações também, coletivos, grandes ONGs como Redes da Maré, Cerco Crescer e Viver, CUFA, né? Essa grande tradição das grandes ONGs de periferia e também dos coletivos, os sarau online, que também estão... Sérgio Vaz tem feito sarau online para defender o ponto de vista da cultura. Então, a periferia está agindo. Eu acho que ainda não dá para pensar como vai ser o futuro, porque só existe o agora, nesse momento, que é defender vidas e defender direitos para não ter um apagão de visibilidade ao que acontece na periferia. Quando o jornalismo não consegue mais entrar dentro da periferia por conta da situação que a gente está vivendo, a produção comunitária do jornalismo de periferia tem demonstrado os reais números dos casos. Então, a periferia mostra o seu compromisso, mais uma vez, com a capacidade dela de atuar no território, né? Então, para mim, esse é o cenário que a gente está vivendo nesse momento. A periferia vem sendo excluída desde quando a gente tem um desmonte do orçamento ali na segunda fase do governo Dilma. E aí vem sucessivos acontecimentos de desmonte, particularmente a cidade do Rio de Janeiro sofreu muito com o governo Crivella, desmonte de equipamentos culturais, de política pública, de articulação em rede, né? O tecido social da cultura, sobretudo na periferia, ficou muito fragilizado. Você tinha artista que já estava conseguindo criar um campo dentro do mercado, voltando para práticas mais antigas que não conseguem manter a sobrevivência dele. Isso é um grande desafio, porque não existe cultura no Brasil sem a cultura feita na periferia. Nós precisamos pensar aí, desses anos todos, qual é o aprendizado, porque também a periferia precisa pensar nas suas cadeias produtivas locais, pensar nos seus arranjos locais. Isso não dá para garantir só em sistema de uma falácia de um sistema nacional de cultura que, na prática, é burocrático demais, ele emperra demais, ele também não analisa essas transformações. Eu acho que está na hora, no pós-pandemia, de reinventar, mas reinventar para reconstruir os direitos na periferia. A agenda principal desse país daqui para frente vai ser ajudar a se levantar as pessoas que ficaram mais pobres ainda com a pandemia, né? Se a gente tinha desigualdade no Brasil, nós estamos voltando à pobreza. E desde que eu comecei a fazer cultura jovem na periferia, que a cultura que a gente faz, que o campo cultural que a gente faz, ele cria ações para ajudar a diminuir a desigualdade. Enfim, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar para a gente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Faustine. Queria, depois a gente debate aí, vamos abrir daqui a pouco para as perguntas. Quem quiser ir já colocando as perguntas no chat aqui ao lado, na direita, pode botar suas perguntas, que a gente vai, depois da fala da Karen, fazer um debate maior. Karen, mais uma vez, obrigado por ter aceito participar aqui. A voz é sua. Obrigada. Estão me ouvindo direitinho? Agradecer ao IFRJ pelo convite, né? Foi uma vivência bem marcante, né, na minha experiência como estudante, como produtora, enfim, como pessoa, passar pela especialização em cultura e educação em Nilópolis, não só pelos conhecimentos, né, do ponto de vista teórico, mas pelas vivências e possibilidades que, academicamente, né, e pessoalmente, a passagem em Nilópolis ela me trouxe, né, pelo IFE. Então, a especialização foi um dos pontos fortes
né, da minha trajetória aí, e agradeço tantos pontos aí para a gente pensar junto. Bom, já colocando questões, né, acho importante a gente olhar o papel da universidade também nesse momento, né, um que está possibilitando a gente aqui estar conversando, né, e pensando esse momento, analisando, mas também que está possibilitando, especialmente no campo da cultura, como é o caso do IFE, aqui no Rio, também em Brasília, através da Juliana, né, que está promovendo a questão do audiovisual em meio à pandemia. A gente tem a galera da Bahia também, do OBEC, que o João já citou, que está produzindo dados, informações, né, a importância da pesquisa acadêmica como um apontamento, né, para dados, para gestão não só política, mas para o desenho de políticas públicas para atender o nosso setor, né? Então, como a academia, a universidade, ela tem um papel importante nesse desenho e também no apoio psicológico, na abertura de bolsas para os alunos que garantem as atividades nesse período e uma forma de remuneração também, né? Fazer com que esse aluno, essa aluna tenha uma verba para ajudar nesse cenário econômico tão desafiador que a gente está passando enquanto estudante do campo da cultura e produtor cultural, fazedor, né? E esse aspecto que também marca muitas trajetórias, que a gente está com o pé na universidade, mas a gente também está com o pé no território, né? Então, a gente joga nos dois times e como esses lugares se alimentam. O lugar da prática, né, do exercício do produtor, do fazedor, do artista, e o lugar também do estudante, daquele que está levando essas questões para a academia, discutindo, debatendo e pensando, né, esses pontos. Então, eu venho, né, minha formação se dá a partir do território em Manguinhos, né? Eu me tornei produtora a partir de uma oficina, então eu sou cria, né, dessa política que o Faustini aponta como uma política voltada para as favelas, especialmente, né, nos anos 2000. Em 2012, eu estou na Biblioteca Parque de Manguinhos e, através de uma oficina, eu descubro produção cultural com Manguinhos em Cena, e desde então eu estou na área de cultura, né? Então, é uma trajetória, se comparada do Faustini, muito recente, né, de 8, 9 anos, mas que fruto de um momento social, né, de um momento político em que a periferia ela ganha esse espaço, né, um espaço nas políticas públicas de cultura, um espaço também na mídia, né, no audiovisual, um espaço que na verdade já é dela, né, mas que a sociedade abre esse espaço através de outros lugares, né. Então, acho que é importante no movimento de juventudes, né, e quando a gente estuda cultura, a gente sempre usa culturas no plural e juventudes no plural. Então, quando a gente fala de periferia, a gente fala de periferias, e não de uma única periferia, né, de uma imagem congelada ou estática. Então, eu venho do contexto urbano, né, em que a gente olha para as favelas, né, para os territórios, para o subúrbio, para a Baixada Fluminense, no caso do Rio de Janeiro, né, para as regiões, por exemplo, da Costa Verde, que estão distantes do centro, né, da capital do Rio de Janeiro, geograficamente, também no desenho de políticas culturais. Mas é importante a gente olhar, por exemplo, para as periferias quilombolas, para as periferias indígenas, para as periferias do campo, das águas, das florestas, que são culturas que também, muitas das vezes, né, são alijadas do desenho de políticas públicas de cultura e que sofrem junto com a gente nesse momento, né? Então, são diversas periferias que a gente pode olhar agora. E aí, quando a gente pensa nessa questão, a gente tem as políticas culturais que olham muito para fazer, né, mas a gente também tem que pensar a cultura como valores, como expressão, como tradições, né, como um desenho de sociedade. E quando a gente olha para esse lugar, a gente vê que as questões de gênero e de raça aparecem justamente através, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na primeira pessoa infectada, né, que é uma mulher negra, doméstica, né, e que estava trabalhando na casa, né, da pessoa que contratou no Leblon. Então, essa primeira morte, infelizmente, esse falecimento, ele já se dá com recorte de gênero, né? E que impacta fortemente a periferia na pandemia. Então, esse acesso a direitos, né? O direito à vida também diz respeito à cultura, ao fazer cultural, e também diz respeito à periferia, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo. E aí, enquanto a gente tem no começo, né, a restrição dos espaços e a discussão, né, do trabalho remoto e do isolamento
social, a gente vê a periferia sendo obrigada, muitas das vezes, a se deslocar, a continuar trabalhando, né, continuar enfrentando questões de saúde e correndo perigo, risco de vida, porque não pode se negar a trabalhar, né, por conta do sustento e da chefia de casa, muitas das vezes, e os fazedores culturais, muitos são responsáveis por esse arrimo de família, né? Então, como é que você impacta não só uma categoria profissional, mas uma parte da sociedade, né? Quando você fala de uma pandemia, você está atingindo os artistas fortemente que não tem, né? Não se consegue, o produtor, muita gente fala, mas você não tem um pé de meia, né? Você não faz poupança, né? A gente muitas das vezes não consegue se empregar enquanto produtor cultural de periferia, ter um emprego, ter um contrato, né? A flexibilização desse trabalho do produtor na categoria de MEI, ou mesmo os informais, né? Aqueles que não conseguem ter um CNPJ, que não é nenhuma garantia hoje em dia, a gente sabe, né? Isso é uma questão. A empregabilidade, a sustentabilidade dos produtores e dos fazedores culturais de periferia. Outra questão, né, é o acesso às tecnologias. Aqui eu estou hoje falando com a internet roteada do celular para o computador. E eu não estou muito, abre aspas, né, longe do centro do Rio, né? Eu estou a 40 minutos do centro da cidade, aqui em Pilares, mas uma das questões foi, os cabos foram roubados, né? E aí, essa é uma questão. Outra questão aqui não chega internet com facilidade, né? Então, a gente tem... Eu não estou tão longe, né? Mas eu já tenho essas questões aqui, então imagina quem está, por exemplo, dentro de uma favela em que não chega, né? Não chega água, não chega luz, como é que vai chegar a internet? Então, é uma questão também não só sanitária, de infraestrutura, de saúde, mas também é uma questão de acesso à tecnologia. E como é que esse produtor que está nesse espaço consegue fazer live, consegue abrir PicPay ou fazer shows e conseguir, né, uma ajuda através da internet. Para ele também é mais difícil implementar essas ações emergenciais por conta própria, né? Ele não tem essa infraestrutura que garanta a ele essa visibilidade e o ser visto nesse momento. Outra coisa que impacta a gente fala, mas as pessoas, né, não estão obedecendo, não estão obedecendo isolamento. Gente, vamos pensar, né? Cultura e periferia, rua, né? É ocupação do espaço público, é circulação, é trânsito. Muitas expressões culturais, como o próprio Faustini citou, elas se dão no espaço urbano, até porque na maioria das periferias a gente não tem equipamento cultural. Então, a laje de casa é um equipamento cultural, né? A igreja é um espaço de sociabilidade, o terreiro, as práticas religiosas são práticas culturais, né? Como é que a gente pensa também o botequim, né? Esses são espaços culturais. Então, como é que você fala para uma população que tem, né, uma necessidade de estabelecer trocas dessa maneira para ela não estar na rua? Então, essa adesão também acredito que é difícil por causa dessa intimidade, né? Dessa relação com a rua. E aí a gente vê os fazedores culturais, os movimentos culturais e as ONGs, né, as associações, as cooperativas, assumindo o papel de protagonismo, porque o Estado ele não dá conta, né? Então você tem produtores culturais fazendo vaquinha, pedindo dinheiro, doação, para conseguir manter o básico, que é a sustentabilidade de viver, a comida, garantir a dignidade do outro, né? Ajudar o outro a conseguir pagar as contas, porque a gente não tem medidas que possam facilitar ou enfim, adiar esses pagamentos. A conta continua chegando, e como é que a gente paga? Então, isso não é novidade. A favela é da cooperação, da solidariedade, do comunitário. Então, isso só se acentua, e aí o fazedor cultural, ele apresenta o papel social, né, da arte, da cultura, que é esse compromisso em garantir a vivência, a vida do outro, né, a partir desse lugar. Só que, como o Faustini também pontuou, a gente tem um Estado, que é um Estado genocida, né, ele continua fazendo operação policial na favela, e isso afeta não só o produtor e o fazedor cultural, como todos aqueles que moram nesses espaços. Você tem um Estado genocida, porque ele não desenha, em nenhum sentido, políticas para garantir a sustentabilidade dessas pessoas, né, de nossa sustentabilidade nesse momento. E aí a sustentabilidade da saúde psíquica, da saúde física, porque você não tem atendimento de saúde, né, você não tem a possibilidade de se conectar à rede para garantir um atendimento, um apoio, enfim, é muito desafiador. E aí você fala, mas a população tem entretenimento, né, você tem TV, você tem Netflix, um exemplo, né? Só que assim, isso não chega, né? E aí você é obrigado, você prende a população em casa e você acha que existe uma oferta cultural que todos têm acesso, mas isso é uma mentira também. As pessoas muitas das vezes não conseguem nem assistir o que se passa nesse ambiente virtual, né? E
por conta de acesso também à rede e de possibilidades. E aí, se a gente olha para o Rio de Janeiro, os artistas de rua já travavam uma batalha antes da pandemia, né? É uma dificuldade de você conseguir garantir que as pessoas estejam, por exemplo, no metrô e no trem apresentando a sua arte. A arte, como o Faustino falou, é criminalizada em vários espaços, né? Essa criminalização, eu acredito que ela chega com mais força agora e no pós-pandemia ela vai se apresentar também muito estridente, né? Se a gente já estava vivendo isso de alguma forma se acentua, porque agora você não pode aglomerar, então se você não podia fazer antes, onde já existia aglomeração, que dirá agora, né? E quem vai ser criminalizado e limitado nesse momento. A gente viveu, como eu sou fruto, né, dessas políticas voltadas para a favela, mas são políticas que dependem muito da gestão e do gestor. Se o gestor tem essa sensibilidade para a favela e periferia, ele vai lá e implanta um desenho de política que aponta para esse lugar. Se ele não tem, isso não acontece. Então, a gente pode dizer que a questão das políticas culturais para a periferia também enfrenta um desafio de institucionalização, né? Fica a cargo de quem está na gestão, na cadeira. Se a figura que estiver na cadeira ela não tiver esse olhar, provavelmente essa galera, né, ela não vai ser atendida, não vai ser vista, vai continuar como invisível, né, no desenho de garantias, como a gente viu que a lei garantiu para os microempreendedores, né, o acesso ao auxílio, e os informais não são atendidos. E a gente tem que lembrar que há um tempo atrás os microempreendedores da cultura foram retirados dessa categoria de microempreendedores, né? E por conta da pressão social a gente conseguiu, algumas áreas conseguiram voltar. Então, assim, até essa institucionalização que existe, ela também está ameaçada e não faz muito tempo que a gente estava brigando para conseguir continuar na categoria de MEI, que não é nenhuma garantia, mas é algo a ser problematizado também. Então, os artistas, né, não são atendidos, essas expressões populares, enfim, elas ficam à mercê de quem está na gestão. Aí que a gente pode olhar, né, se tem projeto cancelado, se tem contrato cancelado, é muita gente desempregada, é uma galera que já não tinha trabalho, vai ficar mais difícil agora para conseguir se empregar. O Faustini já falou, por exemplo, a galera que está, né, na ponta, está lá, os veículos de comunicação comunitários, fazedores, as iniciativas, as vaquinhas virtuais, o chapéu virtual para a gente conseguir garantir também alguma verba, alguma forma. Alguns editais, a maioria dos editais não tem um recorte para a periferia e para a favela, pouquíssimos têm esse lugar, apontam esse lugar, né? E aí é uma questão, não só os editais, a gente tem a Lei de Emergência Cultural a nível federal, e aí ela tem uma grande sensibilidade, porque ela traz uma dimensão comunitária muito grande, né, para os espaços independentes, para os artistas independentes, para os informais, e garante os pontos de cultura, os pontos de memória, a esses espaços, a esses fazedores, a renda básica, o acesso ao crédito, que é uma questão também, mas que precisa ser disponibilizado, algum tipo de garantia, que muitas das vezes a gente não tem nem acesso à saúde, né? Então a galera não tem nem plano de saúde para conseguir garantir a existência, né? A saúde física e mental, que dirá ter acesso, enfim, a outras possibilidades como o crédito, né? Que é um desafio, né? Se for o caso. Então, acho que para o pós-pandemia tem milhões de questões, a tecnologia é uma dessas, né? As possibilidades, acho que a gente ainda tem muito que pensar, mas o agora, como o Faustino também já disse, ele apresenta muitos desafios que ainda não tem solução, e eu acho que não vão se solucionar com tanta facilidade, mas que a gente precisa olhar para eles e mobilizar mais figuras. Acho que a gente está passando por vários desmontes, mas eu acho que a aprovação da lei de emergência cultural a nível federal mostra a força que o nosso campo tem, e ela está sendo replicada a nível estadual, a nível municipal, como é que a gente se engaja para garantir direitos, né? Que sejam os mínimos, mas que eles sejam garantidos para a gente continuar nessa disputa, né, de sociedade. E acho que, para finalizar, a dimensão do cuidado, né? Porque a cultura, ela aponta, né? Subiu a hashtag Cultura Importa, acho importante a gente dizer isso. Ela surge como uma dimensão que proporciona não só o lazer, mas o conforto, né? A saúde mental e psíquica nesse momento. Então, a gente está num momento em que a gente precisa se desdobrar em cuidados, né? Seja o cuidado do outro, o cuidado, né, da rotina, da casa, o nosso autocuidado, e a cultura se apresenta como esse espaço de saúde também, né? Então, que a gente amplie nosso olhar para a cultura, né? Como a cultura e a sua relação com o ambiente, com os sujeitos, com os indivíduos, não só do ponto de vista artístico, mas de um ponto de vista
eu diria holístico, né? A palavra que me vem agora, a cultura, como algo transversal, que a gente consiga olhar essas diferentes dimensões que compõem a questão cultural. É isso. Muito obrigado, Karen. Acho que temos vários pontos colocados, né? E essa cultura do afeto, da solidariedade, que tanto o Faustini e a Karen trouxeram aqui, né? Eu acho que eu mutei sem querer. Essa história de não ser artista é um problema na minha vida, mas eu vou melhorar com o tempo. E a gente tem visto, né, nesse movimento de periferia, uma falta de Estado, um projeto neoliberal, e onde os grupos culturais, as redes de solidariedade estão funcionando, felizmente, né, em várias áreas. Mas não quero me deter aqui, não, vamos abrir, né, porque tem algumas questões já colocadas no chat. A Jasmin, que está nos auxiliando na produção, queria agradecer muito aqui a Jasmin pelo trabalho que ela está fazendo, a Roberta também, que nos auxiliaram essa semana inteira, né, para fazer essas coisas acontecerem, porque na parte tecnológica já viram como é que eu sou, né, mas tudo bem. Então, queria aproveitar também e pedir para vocês que estão no YouTube, tenha lá o canal, para vocês se inscreverem. Para a gente é importante essa inscrição, aumentar o número de inscrição, tá? Então, tem lá, inscreva-se no canal, aí vocês vão receber os informes dos próximos diálogos, né, que vão ser todas as segundas-feiras. Após esse debate aqui, nossa ideia era terminar às 18 horas. A gente vai abrir uma sala, né, virtual no Jet Meet. A Jasmin, daqui a pouco, vai colocar o link dele aqui para a gente continuar esse debate, para quem quiser debater mais tete-a-tete, tá, a partir das 18 horas. Então, queria pedir para a Jasmin colocar a primeira pergunta, senão eu vejo aqui uma pergunta do Márcio Rufino. Se eu não me engano, é a primeira que aparece. Ela está aí. Então, o que mudou no cenário cultural nos anos 2000, 2010 para cá, de melhor, e que podemos usar pós-pandemia para poder superar todo esse caos? E aí? Já vi que o Faustini já quer falar com o camarada Rufino. Valeu, Rufino. Márcio, um grande abraço para você, Márcio Rufino. Já desse vou estar com saudade de você também. Mantenha-se protegido e firme. Vamos passar por isso. Olha, eu acho que não tem só uma única coisa que mudou. Você tem aspectos complexos, né, de uma realidade muito dinâmica no campo da cultura, mas tem algumas coisas que chamam mais atenção do que outras, como fenômenos a serem estudados. Eu acho que tem um certo fetiche que a cultura criou, e os setores de legitimação da cultura, e aqui é uma crítica, sobretudo a quem dedica a construção da história da cultura ao pensamento cultural, que foi uma certa eleição de um certo ativismo digital como a única coisa genuína do campo da cultura. Então, se desprezou um pouco o trabalho que era feito nos territórios por uma certa linha performática de si, militante, nas redes sociais. Me parece que o que mudou, se a gente tinha uma forte pegada no início dos anos 2000 até os anos 2010 e um pouco avançando até 2015, a gente tinha uma forte pegada de ação nos territórios. E aí você tem uma geração de periferia que se desloca dos territórios, que cai no fetiche das redes sociais, virando ativista de si mesmo. Eu brinco que todo mundo virou meio uma celebridade ativista, buscando o seu lugar para poder falar e abandonando o trabalho de um território. E esse trabalho de território ele se demonstra agora muito importante no momento de crise, né? Se você vê quem está atuando no território, criando linhas de solidariedade, linhas de produção de dados, linha de conhecimento, é quem tem ação dentro de território. É quem cria até redes online para debater, é quem manteve o pé no território, né? O território é uma dimensão central da cultura brasileira, sobretudo da cultura de periferia. Quando a gente fala que tem diversidade na cultura brasileira, na cultura de periferia, é porque existe uma diversidade
territorial que vai também moldando as práticas, ressignificando. E esse é o grande desafio da cultura brasileira. Ela não tem uma única identidade ou identidades marcadas por origem, né? A cultura brasileira ela é uma cultura que se transforma à medida que ela vai sendo feita de uma maneira muito rápida, ela não é tão apegada às tradições. Mesmo a tradição brasileira, se você for pensar da identidade brasileira, ela rapidamente captura, ela é pop, ela captura, ela ressignifica e bota para fora. Podemos dar vários exemplos na história do país disso, do Bumba Meu Boi ao próprio Mangue Beat, que foram ressignificações, ao próprio funk, etc. Então, me parece que assim a dimensão do território vai ser central para a reconstrução da pandemia. Você conseguir ajudar os territórios, a cultura, o agente cultural, e não só o artista. O agente cultural tem um papel central para ajudar a reconstrução da vida das pessoas dentro dos territórios, sobretudo no Rio de Janeiro. A cultura de periferia foi quem trouxe esse gosto de agir no território. Antes da cultura de periferia, as pessoas gostavam de cantar a favela. As pessoas gostavam de cantar a periferia, mas ir trabalhar na periferia mesmo, quem trouxe essa novidade foi a periferia. Trabalhar, falar da periferia para fora, estar dentro, construir, né? Ressignificar isso como um pensamento. Então, eu acho que o território vai voltar a ser central. O grande desafio, que eu acho que a universidade cumpre um papel muito importante, é como a gente cria redes entre territórios. E aí a luta no território vai ser para incluir pessoas e não deixar fechar espaços culturais. Os governos estão fechando os espaços culturais, as arenas estão fechadas. Nesse momento já estavam antes, não só por conta da pandemia, mas por conta de um desmonte. Acho que a gente tem que pensar também que novas políticas públicas precisam surgir daí. Eu não tenho certeza se para a nova geração uma política pública que foi importante para a geração anterior como ponto de cultura, ela ainda é válida. Eu não estou dizendo que ela não foi boa. Ela teve acertos e erros, mas tem que analisar que geração está acontecendo agora. E um desafio, por exemplo, que se coloca, a gente não pode hierarquizar tanto que eu acho que foi um problema que aconteceu, Rufino. A gente não pode hierarquizar parte desse fetiche digital com digital, também começou a hierarquizar o que era cultura contemporânea mesmo da periferia e o que não era. Né? Por exemplo, a gente tem que trabalhar com festa junina. O Rio de Janeiro é um grande celeiro de festa junina e eu vejo pouco militante da cultura trabalhar com festa junina. Parece que tem um certo preconceito com essa cultura que acontece no território, que envolve a população. A gente não pode... Isso é o trabalho do artista que quer fazer o seu trabalho, mas se você trabalha com cultura de uma forma geral, acho que é hora de ir para o território e começar a construir, sabe, reconstrução do Rio de Janeiro a partir da cultura. Foi de um massacre contra a vida em Vigário Geral que surgiu o Afro-Reggae, numa caminhada de pessoas até lá. Né? A periferia ela cria grandes ações de transformações nesses momentos de crise. Eu estou vendo muita gente, parte das pessoas, a gente vai entrevistar agora no Fio da Periferia, o evento que começa a partir da semana que vem, que a gente vai deixar abrigado no Instituto Moreira Salles, para capturar o pensamento desses artistas, ativistas e comunicadores de periferia que estão no território, fazendo ações. Então, me parece que o território é uma chave ainda principal. Né? É no território que se inventa a gíria, é no território que se modula a cultura, que se modula um arranjo de produção. Nós não podemos ficar solto dentro do sistema cultural, porque o sistema cultural ele é desigual, ele é hierarquizado também. Se você pega um agente de cultura formado na periferia e joga ele no mercado da arte, como fizeram com o Passinho, ele se diminui, mas se você apoia no território, desenvolvimento, as articulações, isso pode dar mais força de existência. Temos uma tarefa muito grande pela frente, que é retomar, no meu entendimento, a dimensão do território. Valeu. Estou aqui aguardando a minha produção. Opa. Você pode pegar essa, Karen? Da Jordana Moreira? Posso. Pense. Ela pergunta, né? Muitos coletivos estão ativos agora em ações de emergência, mas muitos estão paralisados.
As consequências da pandemia podem estagnar os arranjos que ainda resistem? Há novos arranjos surgindo na crise? Jordana Moreira, fazedora, ativista, produtora também da Baixada Fluminense. Jordana, também pegando carona aí na fala anterior do Faustini e na pergunta do Rufino, tem uma galera que está parada, na verdade, por exemplo, o coletivo em que eu surgi, né, o contexto em que eu surgi, o Manguinhos em Cena, nesse momento, ele não está em atividade, né, e teve até uma pergunta ali no chat que pergunta se a gente vê a biblioteca como um espaço central, por exemplo, nesse momento de pandemia, né. Então, a gente passou por um cenário de sucateamento tão grande na ausência, né, de políticas, de verbas, de um contexto que a gente pudesse sobreviver. Então, se você não tem o financiamento, o fomento, se você tem um espaço tomado, né, porque a gente sabe que a Biblioteca Parque, no primeiro momento, ela foi fechada, depois ela foi reaberta, e aí passa do governo do estado, passa para a prefeitura demite os funcionários, enfim, tem todo um cenário de desmonte, né, desses espaços que são construídos, e esse desmonte, né, orçamentário, né, dos gestores, a retirada dos gestores, das equipes, esvazia esse lugar como lugar de potência, né, como um espaço cultural que é visto, utilizado, existe uma construção para que esse espaço seja tomado como um espaço do coletivo. Quando esse espaço é ocupado, a primeira atividade que aconteceu foi fechar a parte que a galera do hip hop usava para dançar. Então você começa a censurar o uso do espaço, que é um espaço público, né? E aí você não deixa que a galera use, aí você fecha a biblioteca, depois você não tem verba, aí você demite a equipe, enfim. Tem uma série de ações que são feitas para esvaziar esse espaço. E aí, por exemplo, o Manguinhos em Cena, depois de 7 anos, ele paralisa as atividades, né? Por conta por ausência de possibilidade de sobrevivência. Você tem 31 artistas e fazedores da cultura, pessoas de várias idades diferentes, de vários contextos sociais diferentes, mas todos de periferia, em que tem necessidade de sobrevivência que a arte e a cultura não estavam dando conta. Então, quando o Faustino ele fala que a galera da cultura, às vezes, é obrigada a atuar em outras áreas, ou a migrar de área, se dá justamente nesse lugar em que, muitas das vezes, os produtores de cultura, os fazedores, eles não são absorvidos, não que eles não criem atividades, nós criamos atividades, né? Por exemplo, ele falou da festa junina. Manguinhos tem uma quadrilha incrível, né? Tem uma escola de samba que, além da escola de samba, trabalha com as quadrilhas juninas. É muito forte essa expressão em Manguinhos, por exemplo, e em outras comunidades, né, do Rio de Janeiro. Mas você ativa isso, né, no local, só que muitas das vezes a gente não consegue, por exemplo, sustentar, né, isso de um ponto de vista financeiro. Isso não se torna uma garantia de sustentabilidade e de remuneração, né? Então, acho que um dos desafios, né, para a gente agora é conseguir formas e criar outras formas também, a partir do que o Rufino falou. A questão da vaquinha é algo que a gente já faz no âmbito familiar e a gente chama de crowdfunding, enfim, os founds da vida, né? Nada mais é do que as festas que a gente chamava de americana, né? Que cada um levava um prato, e isso na favela nunca deixou de acontecer, né? As pessoas se cotizam para chá de bebê, a gente se cotiza para festa de 15 anos, para casamento. Então, assim, é tudo na colaboração. Então, retomar essa perspectiva, né, de que ela, nós por nós, de que a gente já fazia e vai continuar fazendo, e valorizar, criar outras formas a partir da interlocução com o próprio território, acho que é uma forma da gente pensar esses arranjos, né, e ressignificar esses arranjos que já existem, né, e acho que sim, acho que a pandemia ela vai estagnar, vai trazer muitas questões para vários grupos, para vários fazedores, já está dificultando, e essa retomada vai ser difícil sim, né? É mais uma questão porque tem outras dimensões, né, dadas para além do fazer cultural, e tem novos arranjos acontecendo. Então, por exemplo, a ação em rede, ela se mantém, né? Então, novas ações em rede, outros formatos, pensando, por exemplo, o ambiente virtual, né, a questão da cooperação e da solidariedade, né, do trabalho como um ecossistema da cultura a partir desses espaços. Acho que a gente se fortalece nesse sentido. Então, sim, acho que algumas consequências vai ser ou acentuar uma estagnação que já existia, ou quem já estava no limite sofrer com esse cenário e realmente ser obrigada a se rever, e outros arranjos estão surgindo a partir de outros lugares também, né? Da interação entre os agentes, enfim, a favela e a universidade, a favela
e as ONGs, acho que outras coisas também estão surgindo. João, eu vou precisar sair em 5 minutos, porque a gente combinou 1 hora de conversa. Uhum. Eu marquei uma vacina, que eu preciso tomar uma vacina para gripe, e o pessoal chegou aqui, que eu pedi para dar, que eu não estou podendo sair, eu estou em quarentena. Tá, beleza, tá tranquilo. Então, vamos passar mais uma para o Faustini, e aí depois a gente passa para o chat, ok? Pode ser? Jasmin? Opa, pronto, vamos aí do Roy Pérez, de Pérez, que é aluno da produção cultural e também é aluno da produção cultural. Faustini, se você vê a possibilidade... Como possibilidade que a produção cultural da Baixada seja escoada. Eu vejo a possibilidade da cultura tem a ver com o empoderamento de rua e dos espaços não formais de apresentação. Olha, minha primeira infância foi na Baixada antes da gente ir para o Cesarão, em Santa Cruz. A gente precisa de governos que garantam políticas públicas de cultura na Baixada, que a Baixada ela é um cenário efervescente cultural há muitos anos, né? Isso não é novidade. Inclusive de lutas de direitos humanos. A gente fala muito da cidade do Rio de Janeiro, mas a Baixada Fluminense, muita coisa do que a gente conhece como cultura carioca tem origem também na Baixada. Eu acho que a gente precisa lutar para que as prefeituras consigam criar arranjos de sustentação do direito ao acesso à produção cultural e também do direito ao acesso ao consumo, à experiência cultural. Parece que esse é um grande desafio. Os municípios também passam por muitas dificuldades políticas, financeiras. Nós temos um cenário no Brasil que não é fácil, que a gente precisa pensar com inteligência. Precisa trazer o grande capital para olhar para isso. Nós precisamos de uma solução que não seja a Lei Rouanet para se investir na periferia. Me parece que a periferia tem que sentar na mesa aí, artistas, produtores, a universidade pode ser um bom hub para isso, para criar arranjos de aproximação de investimentos, assim, porque a reconstrução será árdua e dura, e ela vai passar pelo território. Nós teremos 5, 10 anos pela frente de um recomeço. E onde as cidades recomeçam? Numa cultura ligada ao território. Você pega Nova York, o hip-hop, né, criminalizado, e reconstruiu toda uma cultura urbana. Eu acho que a gente vai viver um trabalho aqui, acho que a gente não pode se envergonhar, não achar que o nosso projeto de geração acabou por conta disso. Nós vamos recomeçar de novo, como quem vem de baixo, né, sabe o que é recomeçar, está acostumado com isso, não está com nenhum medo, nós vamos encarar. Mas nós precisamos agir de maneira mais inteligente para fortalecer os territórios, garantindo direitos e desenvolvimento. Eu acredito que, nesse momento, criar alianças que envolvam agentes de cultura, agentes territoriais, agentes de desenvolvimento econômico, para pensar determinados territórios, é uma boa maneira para criar um outro arranjo de financiamento à atividade cultural. Me parece que a atividade cultural primeiro ela tem uma potência muito grande, porque os fazedores de cultura de periferia conhecem o território, trabalham no território, a história do território, a memória do território, tem relação com o território, são pontes geracionais, pontes de repertório. Então, ele é um agente importante para a reconstrução das cidades. As cidades precisarão ser reconstruídas se a gente vencer o autoritarismo, claro. As cidades, até para vencer o autoritarismo, não é rede social, é laço na cidade, é laço dentro dos territórios, é fortalecer os territórios. Parece que essa é a centralidade. Então, esses arranjos, me parece que vão surgir novas experiências. Não dá para se apegar ao passado.
de política pública. Me parece que é hora de inventar coisas novas a partir dessas experiências, porque a configuração mudou. É preciso de ousadia, escuta, rapidez e unidade para vencer isso. Desculpa, obrigado, eu espero que eu tenha contribuído e estou aqui para ajudar. Nós estamos na agência fazendo um trabalho agora, nós mapeamos 1.000 jovens e adolescentes em favelas da Zona Norte e Zona Oeste que botavam dinheiro em casa e não estão conseguindo botar por conta da pandemia. Estamos levando cesta básica, livro, produção de conteúdo, geração de oportunidade para essas famílias guiadas por jovens, tudo isso feito por uma equipe de 10 adolescentes e 10 jovens com apoio da nossa equipe. E vamos fazer o fio da periferia agora. Agradeço muito. Karen, prazer, continue, não desista, força, tranquilidade e vamos lutar por aquela biblioteca de Manguinhos. E, João, parabéns aí pela universidade, pelo trabalho de produção cultural. Toda vez que eu encontro alguém que diz que passou pelo IFRJ, eu já abro um sorriso, porque é de luta. É de luta. Obrigado pelo carinho e oportunidade. Desculpa sair assim, que eu estou no meio Valeu, do Faustino, para poder não diminuir a imunidade. Tá Bom te certo. ouvir. Valeu, obrigadão. Obrigado a Foi todos. ótimo. Alô. Vou fazer só um acréscimo na fala do Faustini, porque acho que ele colocou várias questões Mas aí pode pra gente. ir, Faustino. Tá bom, Fica à Bruno, tá vontade. bom. Obrigado, obrigado. Acho que o meu início, né, na cultura, ele me traz várias questões para pensar o agora, né, articulando um pouco as perguntas, enfim, pensando. Então, através da cultura, eu entendi o que era direito à cidade, né? Então, para a gente pensar o empoderamento, né, nas ruas, essa retomada, esse novo lugar, né, foi a partir de cultura que eu entendi o que é a mobilidade urbana e a importância da mobilidade, a pensar o que é política, os meus direitos, né, o direito à cultura, a vivenciar e a fazer cultura. Então, eu acho que essa perspectiva do direito à cultura, ela possibilita a gente pensar em uma série de questões. E aí, a gente está em véspera de eleição, né, no momento eleitoral. A gente precisa olhar se cultura é pauta, né, legislativa. E se não for, a gente precisa pautar de candidatos que estejam nessa disputa. Porque se a gente fala no desenho de políticas públicas, a gente precisa garantir a representação. Então, essa precisa ser uma preocupação para a gente, enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto fazedor, enquanto produtor, enfim. Essas candidaturas, essas figuras, essa representação também na esfera política, para que a gente consiga garantir, enfim, vários ganhos e vitórias que surgem a partir desse lugar. Acho que outra questão é se apropriar do que já existe, né? Então, o Conselho de Cultura, os fóruns, né, os representantes que a gente já elegeu para as cadeiras, né, são importantes a gente recorrer a eles. O Fundo de Cultura, né, aqui no Rio de Janeiro, o Fundo Estadual, ele foi utilizado agora, né, de uma forma emergencial. Eu tenho críticas a essa questão, né, ao uso do Fundo de Cultura nesse formato, porque ele já deveria ter sido distribuído antes, né? Mas, enfim, acho que também foi uma ação importante que foi feita agora. O Fundo Municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele acabou de ser aprovado, né, depois de muito tempo de luta e disputa, né, que nada mais do que a obrigação do poder público garantir que ele exista. Então, a gente tem que olhar para essa verba, em como ela vai ser utilizada, a gente precisa apontar as formas de quem precisa ser atendido por esse dinheiro do fundo. Então, se apropriar desses instrumentos que já existem e pensar a relação entre cultura e educação também é fundamental. Porque se a gente pensar o primeiro espaço cultural, para além do espaço familiar e dos espaços religiosos, é a escola, né? E muitas das vezes, para a maioria de nós, é a escola pública. Então, como é que a gente pensa em Niterói? Nova Iguaçu tem um exemplo, né, se eu não me engano, a questão da vivência da cultura e da questão de programas voltados para a questão cultural ligados à escola. Então, como é que a gente pensa esses programas que já existiram, a figura do animador cultural, esse vínculo, porque muitas das vezes a gente ganha editais e a nossa contrapartida é fazer atividade no espaço escolar. Mas, na verdade, uma das naturezas do nosso fazer é estar no espaço escolar, que a gente forma público, a gente, enfim, traz a questão crítica, a possibilidade de fruição a partir da escola. Então, como é que a gente vincula e soma forças com também as questões da educação e vê esse espaço como espaço potencial após esse retorno da pandemia, que vai ser muito disputado, que tem questões pontuais da educação,
mas como é que a gente se soma à educação para pensar cultura e educação juntos. Acho que outra questão é como é que a gente pensa, e a gente é obrigado a fazer isso, né? O João, ele apontou essa possibilidade no grupo que a gente tem de Facebook, né? Os organismos internacionais, né? Porque se a gente vive um momento de censura, né? De limitação, né? De verba, enfim, dificuldade de apoio, muitas das vezes a gente vai precisar se desdobrar, né, porque a gente já tem que dar conta de casa, né, do Brasil, do território, do município, mas como é que a gente olha para fora também, entende que existem organismos internacionais, ONGs, enfim, um cenário fora que também pode contribuir. Aí, por exemplo, eu destaco o Ibercultura Viva, né, que é um programa desenhado, voltado para a América Latina e Caribe, a partir de questões que dizem muito aos nossos pares aqui, né, que passam por questões parecidas com a nossa. Então, como é que a gente olha também para os vizinhos, porque tem de positivo e negativo, né, que desafios que eles têm como nossos, e também busca inspirações e questões para a gente somar e atravessar essas jornadas juntos. Então, assim, acho que tem dimensões aí, a política, a educação, e uma dimensão um pouco mais continental, um pouco mais internacional, para a gente olhar também e pensar possíveis caminhos e questões nesse pós-pandemia, né, para além das questões de tecnologia e do território também. É isso. Isso aí, Karen. Obrigado. Tem muitas questões, né? Muita coisa que apareceu aí, muitas perguntas que ainda nem chegaram aqui. Com isso, a produção, viu, Jasmine? Estou falando da produção agora. Vai colocar aqui no chat os e-mails para contato, tá? As redes também, onde vocês podem contatar os participantes, e vai botar o link também do debate, que a gente vai continuar, então, no Meet, para ficar mais cara a cara, acho que fica mais legal, mais dinâmico. E aí lá eu dou as dicas de como a gente funciona para a gente não se perder aqui. Muita gente querendo falar, e é isso mesmo, né? A gente está num momento onde a gente está precisando falar, está precisando conversar, está precisando encontrar, né? Mesmo que seja nessa distância, nesse momento que a gente está aqui construindo, né? Construindo esse futuro a partir desse nosso presente, a partir do que está acontecendo, a partir das experiências que a gente está vivenciando, que a gente está conhecendo, né? Tem coisas bacanas acontecendo, apesar de tudo que a gente está vivendo aqui. Então é isso. Yasmin, você bota lá, já botou lá o... Obrigada pelo convite. Né? Muito bom estar aqui com você. É isso. Tem muita gente amiga aqui participando, muita gente chegando também, conhecendo o projeto, então reforçar que o diálogo vai continuar, né? Toda segunda-feira a gente vai estar aqui às 17 horas, a nossa ideia é fazer uma coisa mais enxuta, para dar mais tempo para a gente conversar e abrir um outro debate logo em seguida, num outro espaço que fique um pouco mais interativo para as pessoas que queiram continuar. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, né? Muita gente assistindo um monte de coisa, e aqui é um espaço para a gente conversar para o Brasil inteiro sobre a cultura e esse coronavírus, né? O que está vindo por aí em relação não só à periferia, mas com a cultura como um todo. Queria parabenizar o IFRJ, né? Como eu falei aqui, essa é uma mesa sui generis, né? Porque eu estou como professor licenciado, Faustina de fora, a Karen também já é ex-aluna. Na verdade, eu estou de licença, né? Quem assumiu foi a Lia Baron, que é nossa professora substituta, que está se preparando aí para quando o carnaval chegar, né? Ou para quando a pandemia passar, ela poder assumir, mas está aqui com a gente, está nessa produção junto com a gente aqui, Alexandre, Ana Luísa Lima, o nosso coordenador Jorge Caê, que estava aqui na semana passada, o Tiago, a Renata Silêncio, então, os professores todos da produção cultural, e o CA, né, Mário Lago, aqui com a gente. Muito obrigado, Karen, foi um prazer te rever aqui. Se cuida, tá? Se cuidem todos, e vamos lá, então, para o Meet. Vamos para o Meet. Boa tarde para vocês, até semana que vem.